Boa noite, eu sou Marlise, acadêmica do curso de Letras e Espanhol pela UFPEL, e hoje nós vamos trabalhar com o texto da Ana Casarim. A leitura, uma prática discursiva. O artigo de Ercília Casarim aborda a questão da leitura na perspectiva teórica da análise do discurso, com filiação em Péchir. E para Péchir é nas operações de recortar, de extrair, de deslocar, de confrontar, que se constitui o dispositivo mais particular da leitura. É uma leitura de trituração. Nós podemos trabalhar com o texto, podemos desestruturar o texto e depois reestruturá-lo de novo, conforme a pessoa que lê, o sujeito que lê. Um texto pode trazer à tona sentidos já existentes no âmbito do interdiscurso, que o discurso, o texto, já vem carregado com lembranças já do sujeito que trabalha em seu texto, já traz toda aquela carga de ideologia. O texto em análise corresponde a uma fotopotoca, que está sendo concebido como texto de natureza midiática. A fotopotoca é um cartoon que os jornalistas usam para trabalhar, como este, que é um balão, com escritas já, estou com medo de novo, é um texto midiático, trabalha com a historicidade da época também, com a atualidade, como estava acontecendo na época. Ao analisar um texto, leva-se em conta não apenas os elementos linguísticos, pois o mesmo é afetado pela exterioridade que lhe é constitutiva, e que, embora não transparente, se reflete na e pela materialidade da língua, que não há um sujeito sem discurso e não há um sujeito sem ideologia. Péchir demonstra aqui que todo o discurso ele é carregado com uma ideologia, e tem sempre um sujeito que o faz. Quando Saussure, 1995, elabora a dicotomia língua-fala, afirma que esta última, a fala, é sempre individual e dela o indivíduo é sempre senhor. Já em a análise do discurso, a materialização da língua supõe um sujeito que enuncia, não na sua individualidade, e sim afetado pelo inconsciente e pela ideologia capaz de falhas. Aqui a diferença, o Saussure fala na fala como um indivíduo senhor da situação, e já na análise do discurso, é um sujeito que enuncia, há um indivíduo, mesmo inconsciente, mas com ideologia. E é um sistema pensado no funcionamento da língua, como o homem falando no mundo. É a fala, trabalhando no discurso. O real é aquilo que não pode ser dito pela língua, pelo sistema, mas é aprendido pela discursividade, isto é, pela ordem do simbólico. Esta é a representação do real da língua pela linguagem. O real se opõe ao simbólico e vice-versa. É que a língua em questão trabalha a parte da ideologia e já vem carregada no discurso. É um sujeito que trabalha nesse discurso para significar. Um discurso deve ser analisado a partir da rede de memória e do trajeto social em que tem origem. A interpretação é possível porque há outro na sociedade e na história, que o discurso sempre vem carregado de um sujeito com ideologia já, vem um discurso carregado de ideologia. Então, a outra pessoa que vai ler, vai interpretar, tem a sua forma de interpretar, mas já vem carregado daquela ideologia do sujeito que o faz. Boa noite, eu sou a aluna Karine Santos Nunes, do Polo de São Sebeto, no 4. Dando sequência ao assunto da prática discursiva, que a nossa colega Marlise acabou de apresentar, na prática discursiva é preciso que a linguagem faça sentido, onde sabemos que a linguagem constrói o mundo e o mundo constrói a linguagem, e que o sujeito está inserido nessa construção em todas as esferas profissionais, como no nosso dia a dia. Ou seja, essa linguagem
linguagem discursiva que a gente usa no dia a dia, ela é construída através das nossas expressões, palavras subjetivas, em que tudo parte da memória, como já dito pela nossa colega. E isso depende do ser humano, no que ele está sentindo, no que ele está pensando. Todos esses fatores que são agregados na memória discursiva, geralmente têm cunho social, ideológico, como já dito antes, né? Como recorre já, né, da atriz Regina Duarte, como já foi dito, quando ela disse estar com medo. Isso faz sentido, porque ela estava com medo do que poderia acontecer no trajeto político que acontecia no nosso país. E dessa forma, tem a base todo o nosso histórico, da nossa história política. Esse cartaz, essa foto, essa imagem, elucida. O Brasil exige dignidade. Aqui transparece bem, não só, né, aonde aparece a moça com a frase, a ação se preparando para o protesto, para o que estava acontecendo. Aqui dá para se ver a voz, com certeza, gritando palavras de ordem, e a multidão falando através da imagem, do gesto, sobre o que nosso país estava precisando e querendo muito. Assim dizendo, como demonstra aquele cartaz que a gente acabou de ver, nessa época, os artistas da época utilizavam uma linguagem bem subjetiva, carregada de ideologia, de história, de vontade, lutando pelo povo. Quer dizer, toda essa subjetividade tinha uma história, um foco, uma ideologia. As palavras que eram usadas eram palavras de ordem, usadas artisticamente, tanto que elas eram, assim como eram subjetivas, também eram muito claras, tanto que aconteceram as prisões e as torturas, né? Este povo defendia a linguagem, como eu já disse, né, subjetiva, uma base forte, um sentimento de revolta, disfarçada, porém compreendida. Essa subjetividade se vê com clareza na prática discursiva, nos protestos dos jovens em palanques que se faziam entender através da ordem, das palavras de ordem e através da música. Como a gente já fez um trabalho sobre análise discursiva, sobre a prática discursiva, como eu já falei antes, as palavras eram subjetivas nos sentidos duplos, né? E essa prática discursiva, ela se manifestava com palavras, gestos, músicas, ideologia e história. Aqui concluo que tem voz, palavra e imagem. Meu nome é Luciane, dando continuidade. De acordo com a citação de Orlando Casarim, a língua significa porque a história intervém, nela intervém. O gesto de interpretação é o lugar em que se tem a relação do sujeito com a língua. De acordo com Marco Aurélio, em sua coluna do Zero Hora, de 20 de julho de 2005, mostra a Regina Duarte, né, dizendo que está com medo de novo. Estou com medo de novo. O texto requer que reconheçamos o gesto de interpretação daquele que o produz, que lhe dá o formato, bem como as condições de produção em que o referido texto é produzido. No texto 2, enunciado que deu origem ao T1, estou com medo. O Brasil corre o risco de perder a estabilidade. Não dá para jogar tudo na lata do lixo. O Serra, eu conheço. Sei o que vai fazer. O outro, eu achava que conhecia. Isso dá medo na gente. Medo da inflação desenfreada de 80% ao mês. Isso foi o que Regina Duarte disse. No momento em que Regina
em cadeia nacional de TV enuncia esse texto, T2, por nós tomado com o efeito fundador dessa discursividade, T2 imediatamente outros enunciados. Tem diferentes posições desse sujeito, emergem na horizontalidade do discurso. Estou chocada com o uso do terrorismo, com o uso do medo na eleição presidente da República do meu país. A eleição vai passar, o Brasil continua. E quero dizer que ver um candidato que precisa aterrorizar a população brasileira em vez de se calcar em suas próprias virtudes para tentar se eleger não merece o meu respeito, não merece a minha confiança e, no meu entender, não mereceria jamais ser presidente da República. Isso foi o que a Paloma Duarte falou no horário eleitoral, nutrido em rede nacional, de TV, no dia 16 de 10 de 2002. Ela está com medo das atrizes mais novas da Globo. Lula, em um comício durante a campanha de 2002. Isso foi o que ele falou, né? Eu tenho medo de eu não poder dizer que estou com medo. Tenho medo de alguém que recorre às ofensas pessoais e profissionais, como o último reduto da falta de argumentos. Mas não tenho medo das atrizes mais jovens. O texto 2 também trabalhou no discurso do humor. Regina Duarte, quem diria, de namoradinha a assustadinha do Brasil. Essa tira também reatualiza a memória do dizer e faz com que, como leitores, voltemos à época em que essa atriz era designada como a namoradinha do Brasil. No pronunciamento de Lula, por ocasião da vitória na eleição de 2002, o texto 2 volta a fazer o eco. Ontem, o Brasil votou para mudar. A esperança venceu, o medo e o eleitorado decidiu por um novo caminho para o país. Meu nome é Liliane, dando continuidade ao trabalho. Todos esses discursos reativam a memória do dizer, isto é, todos rememoram o enunciado do texto 2. Estou com medo. O Brasil corre o risco de perder estabilidade, proferido por Regina Duarte. Um outro exemplo, a fotopotoca, na qual Marco Aurélio, no jornal Zero Hora, de 16 de abril de 2004, em sua coluna A Semana Passada Limpo, atribuía a Regina Duarte o enunciado "Continuo com medo". O texto 2 faz ecoar discursos já ditos, retoma enunciados acertados e formulados em outro lugar, em outra conjuntura histórico-social, fazendo com que os mesmos, através de uma ressonância interdiscursiva de significação, atualizem-se na horizontalidade do discurso. Os sentidos que podemos produzir como leitores de textos em pauta dependerão também do imaginário que fizermos do lugar social em que estivermos inscritos, o qual nos afeta e nos leva a produzir aquilo que, para nós leitores, se apresenta como o sentido. As palavras, expressões, proposições adquirem sentido segundo as proposições sustentadas por aqueles que as empregam. O texto 2 faz eco não só ao enunciado por Regina Duarte em 2002, mas todos os outros que o retomaram ao longo desses anos, fazendo eco em AD, pode também ser tomado como um retorno do mesmo no outro, atestando a incompletude de todo e qualquer discurso. Quando escrevemos que o discurso ecoa, ressoa, não necessariamente se trata de um sujeito enunciador que tenha a intenção ou o controle de trazer o referido discurso para o fio do seu, isto é, para o intradiscurso. O discurso ressoa porque está disperso na memória do dizer, no interdiscurso.
AD, a leitura e, por conseguinte, a interpretação constituem-se como práticas sociais que mobilizam a memória do dizer. A noção de memória discursiva, introduzida na teoria da AD, por Contínuo, é entendida no sentido de que toda a produção discursiva acontece numa conjuntura dada e coloca em movimento formulações anteriores já enunciadas. Para Pechi, a memória que interessa para a AD não é a memória individual, mas aquela que entrecruza os sentidos da memória mística, da memória social, inscrita em práticas, e da memória construída do historiador. Todo discurso é o índice potencial de uma agitação nas filiações sociohistóricas de identificação. É no interdiscurso que o sujeito enunciador busca os objetos que incorporam no intradiscurso. Observamos: estou com medo, continuo com medo, estou com medo de novo. Essas características lacunar do discurso têm a ver com a alteridade constitutiva do dizer, também com o novo vir a ser do discurso. Sou a Josi Neves, acadêmica do curso de Letras Espanhol, dando continuidade ao nosso trabalho. Em 2002, o medo era o medo do PT, o medo da inflação disparar, medo do vermelho do comunismo, medo da reforma agrária, medo do despreparo acadêmico do candidato. Isto é, naquelas condições de produção, reacendia-se o preconceito que esse partido enfrentou nos primeiros anos de sua história. Aqui fica evidente aquilo que a autora falou no começo. O analista de discurso também não é isento do gesto de interpretação, porque aqui a gente percebe a interpretação dela quando fala do partido e tudo mais. Estou com medo de novo. Nos conduz a outros efeitos de sentido. Medo da corrupção instaurada, em especial no partido que dá sustentação ao governo Lula. O medo da instabilidade política. É outra conjuntura histórico-social. Outros sentidos são possíveis, ou ressignificados. Quer dizer, aqui o medo já era outro. O presidente já tinha se elegido, já tinha aparecido os esquemas de corrupção, então o medo já não era mais o mesmo medo. T1 é um texto humorístico que materializa fortemente o enfrentamento entre posições de sujeito que politicamente se contrapõem. Mesmo em condições de produções distintas, podemos compreender o dizer desta atriz e os enunciados a ela atribuídos como inscritos em uma mesma posição, sujeito contrário ao PT. Ou seja, a atriz era contrária ao PT e os discursos que surgiram depois também eram contrários. O T1 funciona como o vir a ser em relação à discursividade instaurada em 2002. Mas como se trata de um processo discursivo, aponta para um novo devir, produzindo, portanto, a possibilidade de múltiplo e a compreensão da incompletude do texto e, consequentemente, do discurso. Ou seja, cria novos sentidos a cada texto e vai mostrando que o discurso nunca está completo, ele sempre pode ser acrescentado em algo. Um exemplo desse novo devir. A esperança venceu o medo, mas eu nunca esperava que a corrupção fosse vencer a esperança. Eu queria que a esperança vencesse o medo. Eu queria mesmo, queria muito. Eu não queria que a corrupção estivesse vencendo a esperança. Moroni Torgan, deputado do PFL do Ceará, falando na CPI dos Correios. Ou seja, ele ressignifica esse discurso. Esse pronunciamento aí é atravessado pela memória do dizer, que intervém como um discurso transverso que interrompe o cruzamento de discursos, sob outra formulação. Um discurso que, segundo Pechi, provém do interdiscurso e, em regra, aparece de forma não explícita, ou seja, do interdiscurso que foi dito lá em 2002 por Regina Duarte e depois do outro de 2004, que, quando houve corrupção, aí agora surge esse lá na CPI, que relembra os outros dois, de forma que não é muito explícita. A noção de interpretação
sujeito na constituição dos sentidos. Os sentidos são produzidos por sujeitos inscritos na história, num processo simbólico duplamente afetado pelo inconsciente e pela ideologia. Ou seja, esses sentidos vêm da história, daquilo que a gente já sabe e muitas vezes está no nosso inconsciente. A gente produz um discurso filiado na ideologia que a gente tem, mas nem sempre a gente se dá conta que está imprimindo essa ideologia no nosso discurso. Os sujeitos não estão fora da interpretação e, por conseguinte, da história. No processo de leitura, não importa compreender como o sujeito leitor, ao ler, desconstrói a estabilidade do texto e dos sentidos esperados pelo sujeito autor. Desconstrói para reconstruir, de acordo com os saberes próprios ao lugar social em que está inscrito. Ou seja, cada um tem a sua própria interpretação, nem sempre aquilo que o autor quis dizer é aquilo que o leitor vai entender, nem sempre terá o mesmo sentido. Práticas de leitura no âmbito escolar. Não caberia ao professor o papel de atribuir sentidos aos textos apresentados aos alunos, mas de explicitar aos mesmos o modo como um objeto simbólico produz sentidos. O papel do professor seria de, através de práticas de leitura de diferentes gêneros textuais, instaurar na sala de aula um processo de desconstrução do texto pelo sujeito leitor. Desconstrução que permite a produção de um novo texto, não necessariamente com os mesmos sentidos esperados pelo sujeito autor. Ou seja, ali é a opinião da autora, no caso, que diz que não cabe ao professor dar esses sentidos aos textos que passa para os alunos. Cada aluno tem que ler o texto e interpretar da sua forma. É claro que a gente sabe que não é isso que acontece sempre, mas é como deveria ser. Estou com medo de novo. Quem de nós, sujeitos familiarizados com a escrita e com a leitura, não associaria o Q1 àquele anunciado por Regina Duarte no segundo turno da campanha presidencial de 2002? A resposta: as condições de interpretação não são iguais para todos, pois o conhecimento distribuído é distribuído de forma desigual, por Landi, inclusive na escola. Ou seja, o conhecimento não é igual para todo mundo. Nem tudo que um sujeito sabe, o outro sabe, nem todo mundo tem a mesma carga de conhecimento. Por isso que ele diz que o conhecimento é distribuído de forma desigual. A escola só trabalha a interpretação a partir da leitura de textos que circulam na modalidade escrita, esquecendo da interpretação de textos veiculados através de outras formas que não sejam aquelas já cristalizadas no âmbito escolar. Ou seja, falta para a escola trabalhar mais noticiários, mais jornal, música, tudo isso que eles trabalham mais é o que está ali nos livros didáticos, no caso. Concluindo, este exercício de leitura procurou enfatizar que o sujeito leitor, ao produzir leituras, o faz determinando pelo imaginário do lugar social em que se inscreve, e esse lugar que o lança em um processo histórico de interpretação e de disputa na produção de sentidos. Os sentidos se produzem como gestos de interpretação, e essa interpretação singular, mas marcada pela historicidade, que para quem lê, ouve e interpreta, se apresenta como sentido. Ou seja, o sentido é a nossa interpretação pessoal, que depende do nosso lugar social, da nossa cultura, do nosso conhecimento político e aí por diante.